Salve, salve galerinha linda do canal Língua Solta, sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e dá um peteleco no joinha. Se você gostar, compartilha com os amigos, se você não gostar, compartilha com os inimigos. O importante é que nós estamos aqui, estamos fazendo e estamos acontecendo. Mas antes de tudo isso, antes de começarmos a falar sobre os nossos tópicos de hoje, vamos rapidinho para os nossos comerciais que daqui a pouquinho a gente volta. Precisou de gás? Receba com agilidade, segurança e a qualidade Liquigás, ligando para a Trongás, no conforto do seu lar. Trongás, o melhor gás com os menores preços. Ligue e peça já o seu, com a economia Liquigás, 3233-3577 ou no nosso WhatsApp 99835-2001 ou retire na nossa loja física, na rua José Muniz Bueno, 951, próximo à Escola Nova do Tronco. Trongás, o melhor gás com o menor preço e a qualidade Liquigás. Estamos de volta, pessoal. Então, hoje nós vamos falar de alguns temas, dois deles muito tristes. Primeiro, a morte do Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do Brasil, um grande humanista, naturalista também, naturalista, na verdade, ele que foi um marco para a nossa história, morreu, infelizmente devido a consequências, se não me engano, se não me falha a memória, da malária, porque ele pegou malária durante suas idas e vindas pelo mundo, onde ele registrou através de suas lentes, do seu olhar extremamente humano, as mazelas do mundo, o ser humano como ele é. E também morreu a grande arqueóloga Niede Guidon. Niede também foi uma mulher maravilhosa que tem um trabalho fantástico, principalmente no Piauí, aonde ela colocou realmente a arqueologia brasileira no mapa da história mundial. Então nós perdemos esses dois ícones, com 2 dias de diferença, que são duas grandes perdas para o nosso país. E é triste a gente ver, que são poucas as pessoas que têm o reconhecimento mundial, como tinha tanto o Sebastião Salgado, quanto a Niede, a doutora Niede. Sebastião Salgado, para vocês terem uma ideia, eu acho que o último grande trabalho dele reconhecido mundialmente foi o documentário Sal da Terra, inclusive, que foi indicado ao Oscar. Lógico, faz muito tempo, mas foi indicado ao Oscar. E a Niede, ela revolucionou todo o trabalho da arqueologia, da chegada do homem na América, criou um museu em São Raimundo Nonato, se não me engano, na Serra da Capivara, Buqueirão da Pedra Furada, que é um trabalho magnífico, realmente. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer. E esses dois ícones nos deixaram, ela já aos 92 anos, e o Sebastião, um pouco mais jovem, mas infelizmente ele veio a falecer em decorrência do seu trabalho, porque ele pegou a malária, fazendo o seu trabalho através do mundo. Então são duas perdas significativas e que nós não podemos deixar passar em branco, Mas nem só disso vivemos, nós tivemos também aqui, apenas nesta semana que terminou,
2 casos de prisão em Castro de pessoas que cometeram crimes de pedofilia, de violação sexual contra menores, contra crianças. Então, são 2 casos alarmantes que nós não podemos deixar passar barato e em silêncio, né? Um era um professor, né? Esse ainda não foi julgado, ainda está, né? Tem um trabalho de investigação, né? Então a gente não pode afirmar, mas ao que tudo indica, né, é culpado, né? E um outro não, que já foi julgado, já foi condenado. Então são 2 casos. E contra crianças de 7 anos, gente, pelo amor de Deus, né? E vale reforçar, e é o que o canal Língua Solta, o Estúdio Fundação Titia Zélia, canal Língua Solta, sempre defendeu, que é o que? Educação sexual nas escolas, né? Os pais têm que conversar muito, e não existe amigo de confiança, não existe parente de confiança, não existe padre de confiança, não existe pastor de confiança. Por quê, gente? Se vocês pegarem as estatísticas, os criminosos sexuais estão nos círculos familiares. Quando há um caso de agressão sexual contra menores, né, o caso de pedofilia, raramente é um estranho, é sempre alguém que faz parte do circuito, ou é um tio, ou é um primo, ou é o namorado da mãe. Num dos casos que aconteceu aqui, era o marido da avó. Então, para vocês terem uma ideia, é uma coisa absurda, é dentro de casa. O outro era um professor, que se utilizam desses subterfúgios para ter acesso às crianças, e sempre utilizando, né, um papel de poder, porque a criança se sente acuada a não contar. No caso do professor, a criança só, né, a menor, né, só revelou depois de uma palestra, onde foi feita uma palestra explicando o que era a violência sexual, digamos, o abuso. Foi onde ela reconheceu os sintomas. Então é extremamente necessário esse trabalho, né, nas escolas, sim. O político, o padre, o pastor e as famílias que são contra a educação sexual nas escolas podem ter certeza, porque tem um dedinho ali na pedofilia. Quem defende bandido, defende criminoso, também é cúmplice. Isto se não praticar. Eu sei que pode ser exagero da minha parte, mas não existe, nem na igreja, nem no círculo de amigos, ninguém, criança, não se dá para confiar em ninguém. Tá? Eu acompanhei casos horrorosos na unidade de saúde onde eu trabalhei, de pessoas, né, que vocês nem imaginam. Nós tivemos aqui em Castro um suposto presbítero de uma igreja, professores, nós já tivemos, é o 2º caso em pouco tempo, né? E tem casos aí de professores que ainda nem apareceu, né, de que nós sabemos, mas nós não podemos fazer a denúncia sem que a vítima aceite depor. Então nós sabemos que existe. E a você pai, você mãe, muitos ainda têm a capacidade de culpar a criança. Culpam a criança. Então, gente, vamos ficar atentos ao que está acontecendo com os nossos menores, as nossas crianças, tá? E lembrando, você, pai e mãe também, o teu filho de 18, 19, 20 anos que namora com uma garota de 13, 14, é pedófilo também, é criminoso também, tá?
Então vamos ficar alertas e vamos ficar atentos ao que está acontecendo. Tá? E qualquer problema, qualquer suspeita, liga para o 190, faz a denúncia, liga para o 181, faz a denúncia, tá? Porque é preciso averiguar tudo, ok? Gente, vamos rapidinho para os nossos comerciais, que daqui a pouquinho a gente volta. A Casa de Preto Velho e Boiadeiro de Castro mantém um bazar beneficente em sua sede, na rua Luiz Carlos Guerit, esquina Werner Tittenhelm, número 11, no Jardim Pandorf. Toda a renda adquirida é para custear os trabalhos sociais e socorro de famílias carentes de nossa cidade. Se você quer produtos de qualidade, fazendo economia e ainda ajudar as famílias carentes de nossa cidade, venha ao Bazar Beneficente da Casa de Preto Velho e Boiadeiro, de segunda a sexta-feira das 13 às 17 horas. Participe! Estamos de volta, gente. Eu fui tomar uma aguinha, me acalmar um pouquinho, porque esse caso da pedofilia me deixa realmente muito estressada. E vamos falar de coisa boa. O presidente Lula esteve na França, está na França, e aonde ele recebeu o título na Academia Francesa, né, de doutor honoris causa. E para nós é muito bom isso. É a segunda vez que um brasileiro é indicado. A primeira vez foi com Dom Pedro II e agora com o presidente Lula. Outro fato interessante, né, sobre esse título, apenas 19 chefes de Estado já receberam esse prêmio, né, essa honraria. E o presidente Lula foi representar o Brasil e, na verdade, ele foi o grande indicado. É de suma importância, são quase 400 anos de história e é a segunda vez que um brasileiro, né, recebe tal honraria. Me emocionou muito, eu acompanhei a sessão, ela foi numa sessão fechada, mas foi televisionada, né, e está disponível pela internet também. O discurso da prefeita de Paris foi algo grandioso, né, a respeito do presidente Lula. A Torre Eiffel, símbolo máximo de Paris, foi iluminada com as cores verde e amarelo, né, em homenagem ao nosso país, ao nosso presidente. Raros presidentes na história do Brasil receberam títulos internacionais de tamanha grandeza em universidades e governos de outros países. E então nós estamos no mapa da história sendo vistos, lembrados, conhecidos e principalmente reconhecidos, né? E não é por um país pequenininho, por algo sem importância, é pela Academia Francesa, uma instituição de quase 400 anos, aonde apenas os grandes mestres estiveram. Apenas os grandes homens foram homenageados. Não é qualquer um que recebe um título dessa magnitude. E o presidente Lula foi homenageado com isso, né, e está trazendo esse prêmio, né, essa honraria para o país. Além também, depois da cerimônia, teve encontros com o presidente francês, onde se firmou mais acordos comerciais. Eu estou vendo aqui, se não me engano, em torno... são negócios bilionários e aonde Lula está tentando costurar um acordo entre o Mercosul e a França. Então, isso conta muito para a gente, é o melhor resultado na balança comercial, faz muito bem para a economia do nosso país, apesar, né, da gente ver a ignorante direita dizendo o país está quebrado, é uma das maiores taxas de emprego
da história do Brasil, o maior PIB da história, nós passamos a quinta potência, nós passamos grandes países, inclusive os Estados Unidos, que teve um PIB medíocre, né? Nós fomos a quinta maior economia a crescer no mundo, né? O nosso salário, nossa inflação controlada, os preços caindo e, lógico, a nossa economia, graças a Deus, decolando como deve ser, em benefício da população, né? Então, é motivo de muita alegria, muita honraria, sim, né? Então, gente, nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Até mais, pessoal.